de volta aqui ao Canal Esportes, depois do rápido intervalo. Olha, muito obrigado pela audiência, tá certo? Esse programa será reprisado hoje às 5h30 e também às 11h30 da noite, tá? 5h30 da tarde, às 17h30 e às 23h30, 11h30 da noite. Teremos a reprise também do programa Canal Esportes, apresentado por esse amigo de vocês, de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na programação da sua TV Mar, canal 525, para os assinantes NET e pelo portal gazetaweb.com, além do aplicativo TV Mar, que é gratuito e você pode acompanhar em qualquer ponto do planeta a nossa programação. Claudinho, que história é essa? Quando a turma te encontra na rua, diz assim: Claudinho, como é que tá o joelho? Um cara desse com o corpo atlético totalmente recuperado, mas todo mundo só lembra do danado do teu joelho, Claudinho. Que história é essa, rapaz? É verdade, mas realmente foi muito marcante, né? Eu fui um jogador que durante a minha carreira tive várias cirurgias, no joelho principalmente, algumas lesões musculares, talvez até em decorrência desse desequilíbrio muscular por causa das cirurgias. Hoje em dia a fisioterapia e a educação física avançou muito, né, a preparação física, mas na época era um pouco mais rudimentar, né, o tratamento. E no CSA também eu tive uma sequência muito grande de lesões, né? Eu fiz 4 cirurgias seguidas, 2 de ligamento cruzado. Só que, como eu comentei com você, eu sempre fui muito disciplinado em relação à fisioterapia, né? Nas 7 cirurgias que eu fiz, eu nunca faltei um dia de a gente ficar muito triste, porque depois de um jogo, de uma atuação, você sabe que foi sério, sabe? O que passa na cabeça de um jogador, Claudinho, por exemplo, num momento como esse? O cara teve uma lesão, aí é normal, a primeira lesão é normal, mas de repente o cara, quando está voltando, tem uma segunda lesão, tem que ir para a mesa de cirurgia. Quando está recuperando a forma, tem uma outra lesão, tem que ir para a mesa de cirurgia de novo. O que é que passa na cabeça do jogador num momento como esse, Claudinho? Se o cara for fraco, por exemplo, de mente. Eu costumo falar que a pior coisa que acontece para mim, fora a morte de familiares próximos, que também é bem terrível, independente de problemas financeiros, de problemas às vezes no dia a dia, essa lesão para o jogador, até para quem não é do esporte, quem termina tendo uma lesão às vezes numa pelada ou no dia a dia, atrapalha muito o dia a dia. Mas para o jogador é terrível, né? O que passa pela cabeça, principalmente quando você imagina que é uma lesão mais grave, que no caso da lesão de ligamento cruzado, você sabe que vai ficar no mínimo 6 meses sem jogar. Só que aí eu curtia o luto e um dia, se o jogo fosse à tarde, passava a noite bem triste, mas no outro dia, já quando era aqui em Maceió, já ia no Sérgio Canuto, fazia ressonância, 2, 3 dias operava, no terceiro dia já estava na fisioterapia. Todo mundo sabe que a fisioterapia é muito chata, no começo principalmente, dia a dia, mas era o que depois, hoje, eu tenho uma qualidade de vida em relação a isso, porque eu sempre continuei fortalecendo, mas é bem difícil para o atleta. E aquela questão das chacotas, hoje em dia tem muito essa questão do politicamente correto, mas é muito chato, o jogador está se sentindo muito mal e você ouve as piadas, jogador de vidro, chinelinho. Cristal. Dentro do clube também tem isso, você está no departamento, que eu falo, que moleza aí, né? Eu sempre falava, quer trocar? Deixa eu ir para o campo, quer vir para cá? E é muito chato, né? Você poder não estar fazendo o que você gosta. E dentro do clube também, todo mundo olha diferente para a pessoa. Quando você está jogando é uma coisa, você está machucado, normalmente as pessoas não cumprimentam, tratam diferente, né? É verdade. E isso incomoda muito o jogador, né? Para nós da imprensa, né, Elcio? O cara só é notícia depois que o médico dá o diagnóstico, né? Toda a imprensa em cima do jogador ali, o cara fazendo gols, tá consagrado, mas quando o médico dá o diagnóstico da lesão, no outro dia o cara já fica esquecido, né, Elcio? Já deixa de ser notícia. Na verdade, isso acaba realmente prejudicando, né, o jogador. Não, já fica esquecido, é um momento terrível para qualquer atleta, né? Porque passa pela incerteza da volta, você fica fora dos holofotes, já, como o próprio Claudinho disse, já não te olham da mesma maneira na rua, no clube já te olham um pouco mais torto. É um momento terrível para qualquer jogador. É verdade. Luciano, vamos falar um pouquinho da Federação Alagoana de Futebol. Quais as providências? O campeonato estadual vai voltar quando? E o que é que está sendo, pelo menos assim, ajustado com os clubes? Porque já vi que o Asa perdeu jogador. Fiz essa pergunta para o Felipe aqui essa semana. O Asa perdeu jogador, já cedeu atletas para o Campinense. Tem outros jogadores aí como atletas do CSE, que já não se encontram mais aqui no clube. Como é que vai ser ajustada essa situação para que os clubes não se sintam mais prejudicados por essa retomada? Olha, Guilherme, em relação à data, é uma situação que vai se acompanhando dia a dia, conforme o avanço, né, que esse quadro todo apresenta, né? O Estado de Alagoas, o governo estabeleceu uma programação, uma cronologia, qualificando os diversos momentos em fases, né? E aí Maceió, ela tomou um avanço
O interior ainda caminha de forma mais paulatina para atingir esses níveis já alcançados por Maceió. E a federação tem a expectativa, conforme todos os dados que são trazidos, de que até o final do mês nós tenhamos a possibilidade de retomar o campeonato, claro, seguindo todo o protocolo sanitário estabelecido, os jogos acontecendo com portões fechados. Isso já é certo, né? Isso já é certo, não tem como se pensar em público no estádio num momento como esse, né? Então, a expectativa é essa. Quanto às outras situações, elas precisam ser chanceladas, formalizadas através de um novo conselho arbitral que deve ser convocado na semana que vem. Numa reunião prévia, já foram definidas algumas mudanças, algumas necessidades de ajustes. Você bem falou dos elencos, né? A maioria dos clubes que somente disputavam o estadual, os contratos foram até o final de abril, já que a perspectiva do campeonato era se encerrar, se não me engano, no dia 26. Sim, né? É isso mesmo. Então, há uma necessidade de recomposição do elenco, há uma necessidade de aumentar a possibilidade de participação de jogadores mais jovens, da categoria amadora, né? Então, tudo isso já foi discutido com os clubes. O contato com os representantes dos clubes, com os presidentes, com os diretores, é praticamente diário, né? Na semana passada foi realizada uma videoconferência e aí vários pontos foram já, vamos dizer assim, colocados sobre a mesa para discussão, com uma boa recepção, né? A questão de poder recompor os elencos. E aí, o Asa, por exemplo, tinha 30 atletas no elenco, se ele perde os 30, ele tem o direito de recompor esses 30. Não sei se será necessário, né? Sim. Fazer chegar a esse número, mas é imprescindível para o retorno do campeonato. Da mesma forma, a situação de zerar cartões, já que você vai criar um desequilíbrio com, por exemplo, CSA e CRB, que mantém os atletas e trariam essa carga de cartões ao longo da competição, né? A situação do rebaixamento também foi colocada sobre a mesa de não haver o rebaixamento. E há uma tendência para aprovação nesse sentido, com a expectativa de um envio posterior dessas mudanças do regulamento, já que o Estatuto do Torcedor não permite, né, esse ajuste, mas nós estamos diante de uma situação excepcional. É verdade. E aí, alguns ajustes também excepcionais, eles se fazem necessários para viabilizar esse retorno. E aí, com esses ajustes realizados, nós vamos tratar isso, formalizar isso dentro de um conselho arbitral, vamos enviar isso à Secretaria Nacional do Esporte, aguardando também, nesse meio tempo, há um projeto de lei em tramitação no Congresso, já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Hoje ele se encontra na Secretaria Legislativa do Senado Federal. Certo. Trata de algumas matérias que já foram objeto da mesma MP, que garantiu o direito de transmissão para o mandante. Lá a MP ela já previu a possibilidade do contrato de 30 dias, né, para os atletas. Hoje a Lei Pelé estabelece um período mínimo de 90 dias, então haveria essa possibilidade temporária, né, somente durante esse ano. Eu acho até que isso já consta do projeto de lei e deve ser aprovado também, como outras situações, como a mudança no regulamento das competições que foram suspensas em virtude da pandemia. Pois é. Então, são medidas que estão sendo discutidas, que devem ser aprovadas, e aí dá uma chancela
as mudanças que nós pretendemos fazer para viabilizar a retomada da competição. São muitos detalhes, né, que a Federação Alagoana tem buscado. Eu quero, para deixar o Elcio um pouco à vontade, eu quero agradecer, Claudinho, sua participação, tá certo? Agradecer a participação do Luciano Sampaio. Estamos chegando na reta final aqui do Canal Esportes. Neste programa aqui, nós poderíamos passar com os temas que temos muito mais tempo, tá certo? Para poder debater os assuntos. E, Claudinho, fala um pouquinho do seu CT, fica à vontade. Muito obrigado pela visita, tá certo? Obrigado pelo convite mais uma vez, está podendo participar desse debate. Tem um centro de treinamento aqui em Maceió, centro de treinamento, como eu falei, as pessoas que gostam de cuidar da saúde. É o nosso bem mais precioso, talvez o único patrimônio real que a gente tenha, principalmente nessa situação a gente está vendo isso. E queria convidar quem pudesse lá conhecer quando reabrir, esperando o próximo decreto. E vamos continuar também acompanhando o futebol alagoano e torcer para tudo isso passar e a gente retornar à nossa vida normal. Né? Luciano, muito obrigado também pela visita, tá certo? Sempre uma satisfação, Viderlan, ainda mais participar de um debate tão qualificado. Né? Verdade. O Elcio, nessa posição de gerenciar da parte executiva. O Claudinho, que tem que ser sempre parabenizado, era um craque dentro de campo. Verdade, jogava o fino da bola. Muito bem observado, né? Luciano, é verdade. E agora, com essa nova dinâmica na sua carreira profissional, conseguiu vencer todos esses obstáculos, né? Sempre a satisfação reencontrá-lo e reafirmar a satisfação em trazer a informação para o torcedor alagoano num momento como esse, reforçar que a federação vem agindo com toda a responsabilidade, cumprindo toda essa programação, estabelecendo os protocolos. Hoje, nós estamos com a empresa fazendo a sanitização, a desinfecção dos estádios e centros de treinamento. Hoje, em Palmeira dos Índios e Arapiraca, amanhã, Coruripe e Murici. Sim. Já fomos a Pão de Açúcar e Olho d'Água das Flores. Né? Os testes dos clubes do interior devem ser realizados nessa sexta-feira, para que os treinamentos tudo já possam ser federação, né? Tudo com parceria, com custo, proporcionando essa retomada. Então, acredito que tudo se encaminhando bem. A partir da semana que vem os treinamentos serão retomados, deve ser convocado um arbitral e ficamos aguardando esse sinal verde por parte de todo esse quadro, por parte da liberação do governo do estado, para que os jogos voltem de fato. Elcio, te conheci em 2013, quando você foi designado para comandar a equipe de esportes da região Nordeste do Esporte Interativo. Naquela oportunidade realizamos algumas atividades e você sempre se mostrando um cara muito bacana ao olhar para o Nordeste com carinho. Parabéns pelo momento que você vive hoje como gerente executivo de esportes da Rede TV, como comentarista também de competições importantes como o Campeonato Turco e outras competições. E eu gostaria que você participasse comigo mais outras vezes aqui no Canal Esportes, que deixasse suas considerações, falasse um pouquinho também nessa sua última fala aqui no programa de hoje, desse cenário do futebol paulista, e muito obrigado de coração pela sua participação, beleza, Elcio? Bom, eu que agradeço o convite, foi um debate muito bom, a gente poderia ficar a tarde inteira aqui discutindo, porque a conversa fluiu bem, são assuntos que estão em evidência e o torcedor quer saber o que vem pela frente, também está ansioso pela volta do futebol, é importante saber os protocolos da retomada e aos poucos o futebol vai voltando aos campos, talvez não na maneira como a gente queria, sem torcida, né, com uma situação social melhor da doença, enfim, mas aos poucos o futebol vai voltando e fora de campo, uma série de mudanças, temos a MP, temos a questão de outras leis que estão no legislativo, de clube empresa. Então, o futuro provavelmente trará várias mudanças no futebol brasileiro. Eu acho que é o início dessa reconstrução, é o início dessa remodelação e que seja algo positivo, que a gente consiga fazer no país um futebol mais justo, um futebol onde todos possam crescer de forma igualitária, que todos possam ter o seu destaque, porque não importa ter um só clube em destaque, como você tem o Bayern na Alemanha, a Juventus na Itália, porque o futebol perde. Você perde o interesse, se tem um time que papa todos os títulos e que tem uma receita muito maior que os outros. Então é um momento importante de discussão e aos poucos a gente vai retomando o futebol. Então, mais uma vez, agradeço o convite, fico à disposição para voltar mais vezes. É um prazer estar ao seu lado, como foi um prazer tê-lo na nossa equipe de esporte interativo durante 2013, 2014, Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano. E, enfim, pode contar comigo para o que você precisar.
Estamos juntos sim. Vocês continuam conosco aqui no finalzinho do Canal Esportes, mas esse aí é o nosso programa, 11h30 da manhã, de segunda a sexta-feira, trazendo muitos convidados, personagens do esporte, para debater os principais temas. Vem aí mais um campeão de audiência na programação da sua TV Mar Canal 525. Eu te espero amanhã, às 11h30. Fique com Deus. A gente se vê.